Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte, a gente vai ver hoje os principais temas que podem aparecer no seu vestibular da FUVEST, porque eu sei que nesse minuto vocês devem estar completamente desesperados. Professor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei nada, eu juro. E é pra eliminar esse desespero, tá? Que eu tô aqui com vocês, pra gente tentar dissecar um pouquinho a prova, ver quais as principais características, os principais temas mais recorrentes, tá? Obviamente, galera, eu não vou falar pra vocês o que vai cair na prova, porque se eu tivesse essa capacidade, eu já tinha ganhado milhões de reais com isso. Mas eu fiz uma análise ali minuciosa dos últimos anos, pra ver como que a FUVEST geralmente ela cobra o tipo de questão, né? Pra gente começar a fazer uma análise da prova em geral. Pegando os três vestibulares paulistas mais relevantes, né, que é o Unesp, Unicamp e FUVEST, eu tenho uma boa e má notícia para vocês. A FUVEST, com certeza, é o mais difícil, tá? Exige um grau de dificuldade maior. O professor sabia, vou até desistir, não vou expressar. Calma, galera, porque não é difícil só para você. É difícil para todo mundo. Então as notas elas tendem a ser menores. Nesse ano de pandemia, alguns vestibulares como o Unesp, Unicamp já mostraram, o Unicamp inclusive, né, já mostrou isso, que tendeu a ser um pouco mais interpretativa. A FUVEST não deu nenhum sinais que vai mostrar que vai fazer algo diferente e não sei se ela vai seguir esse caminho também ou não, tá? Conhecendo assim a banca da FUVEST, geralmente conhecida por ser mais rigorosa, difícil que isso aconteça, tá? Infelizmente, eu acho que ela poderia ser um pouco mais compreensiva com a situação atual. Mas a gente tá aqui para julgar isso, a gente tá aqui para mandar bem no vestibular, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que pode aparecer nos seus vestibulares? Eu peguei para vocês aqui, ó, 5 temas que geralmente mais caem, e eu vou dissecar ali um pouquinho com vocês, falando quais são as principais características e o destaque, ou seja, como que pode aparecer no seu vestibular esse ano. Primeiro tema importante, a FUVEST adora cobrar fontes de energia. Quando eu falo energia, entenda energia não só no sentido geográfico da coisa, porque energia, talvez dos temas, seja o mais multidisciplinar de todos. Você tem isso em biologia, você tem isso em física, você tem isso em química, você tem isso em matemática, enfim, tá? Uma série de vertentes. Para a geografia, obviamente para a geografia, os grandes destaques estão na análise dos combustíveis fósseis, ou seja, quais são os combustíveis fósseis e os prejuízos de se utilizar os combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis, os principais, né? Petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto betuminoso, que pouca gente fala, mas é como se fosse uma rocha que você aquece e libera um gás que dá para utilizar como energia, e libera um líquido que também dá para utilizar como energia. Aliás, dica, esse xisto betuminoso hoje, ele funciona como se fosse uma espécie de fator limitante para o preço do petróleo. Por quê? Porque se o petróleo ele aumenta muito de preço, os Estados Unidos e o Canadá, que tem muito xisto betuminoso, começam a explorar o xisto e deixam de importar petróleo. Como os países árabes, a OPEP de maneira geral, não quer perder o mercado americano, eles mantêm o preço baixo, acho assim, né, relativamente baixo, abaixo do que seria um xisto, mais ou menos uns 70 dólares o barril, tá? Para que os Estados Unidos economicamente seja mais viável a exploração de petróleo, tá bom? E a matriz energética brasileira. A FUVEST teve um destaque muito grande nos últimos anos, por exemplo, em associar a Amazônia. A Amazônia hoje, eu diria para vocês que é o futuro da energia do Brasil. O Brasil tem uma série de gargalos econômicos. Dos principais gargalos econômicos que a gente tem é a questão energética. O Brasil não tem como crescer porque o Brasil não tem energia suficiente para crescer. Falta, tá? E o Brasil, ele tá tentando, galera, principalmente durante os anos 2000, tá? Hoje em dia a gente tá meio quebrado e tal, mas nos anos 2000, construir mais hidrelétricas ainda. E construir hidrelétrica onde? Na Amazônia. Giral, Santo Antônio, Belo Monte, todas as hidrelétricas que foram construídas para fazer com que o Brasil consiga ter energia suficiente para se industrializar, crescer, atrair investimentos estrangeiros. Então a Amazônia é um palco hoje de fonte de energia, né? Tá bom? Quais são os destaques que eu recomendaria para vocês? Primeiro, o Irã. O Irã, ele foi palco de disputas, galera, bem no comecinho do ano, 2019, né? Lembra quase a Terceira Guerra Mundial, todo aquele papo. E o Irã, além de ser o terceiro país que mais reserva de petróleo tem, é membro da OPEP, esse cartel que regula o preço do petróleo, ele ainda controla o Estreito de Hormuz, que é uma regiãozinha que passa mais ou menos de 1/5 a 1/4 de todo o petróleo que é comercializado pelo mundo. Percebe como isso pode aparecer no seu vestibular? Galera, o Irã, por exemplo, se decidir fechar o Estreito de Hormuz, claro que vai ter alguma guerra, etc, tal, mas ele vai causar na economia mundial. A gente sabe, historicamente, a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, como que o petróleo ele regula a economia mundial. Aliás, outro ponto importante, as brigas no preço do petróleo. O petróleo, galera, ele varia de preço por 3 motivos principais. A regulação da OPEP. Então a OPEP, a Arábia Saudita que manda na OPEP, tá? Assim, vamos produzir mais. Aí produz mais, cai o preço. Vamos produzir menos. Aí produz menos, acaba aumentando o preço.
por brigas no Oriente Médio. Então, o Iraque está brigando com o Irã, o Kuwait está brigando com o Iraque, enfim, as guerras do Golfo que acontecem, e a própria economia mundial. A gente teve nesse ano uma pandemia que fez com que as pessoas consumissem cada vez menos, naturalmente o petróleo foi menos consumido, cai de preço, e a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, brigando com a Rússia. A Arábia Saudita chegou em determinado momento que ela aumentou muito a sua produção de petróleo para prejudicar os russos economicamente. Isso fez com que nos Estados Unidos eles chegassem a vender petróleo a um preço negativo. Ou seja, claro que foi uma situação bem específica, tá? Mas se você comprasse o barril de petróleo, se você levasse aquele barril, tirasse aquilo do estoque, os caras te davam cerca de $20 o barril, tá? Olha a situação que o mundo passou, beleza? E a questão do preço da energia do Brasil. A gente sabe, galera, que o Brasil é um país que hoje, na matriz de energia elétrica, depende muito de hidrelétricas, só que os nossos reservatórios, eles são muito sazonais. Tem época que ele está cheio, tem época que ele está vazio. E nos períodos que os nossos reservatórios estão vazios, não tem como gerar energia, porque não tem água para movimentar a hidrelétrica. Então a gente coloca as nossas termoelétricas para funcionar, a gente está queimando petróleo, gás, carvão, e isso vai fazer com que a nossa energia fique mais cara. Isso reflete na bandeirinha da sua energia. Bandeira verde, geralmente só hidrelétrica. Bandeira amarela, quer dizer que a gente está utilizando um pouco de termoelétrica, que é mais caro. Bandeira vermelha, ferrou, muita termoelétrica, tá? E a gente teve sim bandeira vermelha esse ano e nos anos anteriores. Isso é uma amostra que o Brasil depende muito ainda de hidrelétrica, beleza? Outro ponto importante, domínios morfoclimáticos. Para domínio morfoclimático, galera, por que eu tô falando isso para vocês? A FUVEST, ela tem um caráter, de todas, tá? Todos os vestibulares paulistas, é o mais regionalista. Aliás, vários vestibulares têm esse caráter. É que aqui em São Paulo, a FUVEST é o que mais parece com isso, né? Se você vai prestar uma prova no Sul, eles cobram conteúdos específicos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc. A FUVEST faz isso também. É que para quem é de São Paulo, sente um pouco menos. Mas nos anos anteriores, a gente teve questão falando de Avenida Paulista, falando de ocupação da Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Imagina o cara que vem lá do Mato Grosso, nunca ouviu falar desse tipo de marginal. A Avenida Paulista tá um pouco mais famosinha, né? E tem que saber coisas específicas aqui. Então a FUVEST ela é muito regionalista. E a FUVEST também, ela valoriza muito os seus próprios cientistas, os seus próprios pesquisadores. Inclusive, ele, galera, nem coloquei aqui para vocês, o carinha que fez esse mapa dos domínios morfoclimáticos chamava-se professor Aziz Nassib Absaber. Morreu já, faleceu, tadinho, tá? Eu tive a oportunidade de ver uma palestra com ele, não vi uma aula, mas vi uma palestra e tal. E ele fez esse mapa que ele combinava todas as características físicas do Brasil. Então ele criou um mapa de paisagens homogêneas. Ele juntou clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. E falou assim, olha, aonde a gente tem o domínio dos mares de morros, por exemplo, o clima é tropical de altitude, o relevo são os mares de morros, a vegetação é a Mata Atlântica. Então ele foi combinando todos esses fatores e formou um mapinha dele. A FUVEST ama cobrar isso, porque além de cobrar toda a geografia física brasileira, ainda valoriza o nosso professor Aziz Absaber, tá bom? Qual que é o meu destaque? A Amazônia esteve muito em voga por conta das queimadas, desmatamento, etc. E as áreas de transição. Existem áreas no Brasil que não dá para falar assim, por exemplo, ó, são duas, tá? A Mata dos Cocais é uma vegetação que está numa área de transição, não é nenhum domínio morfoclimático, está entre a Amazônia e a Caatinga, e existe o Pantanal. O Pantanal também, que esteve muito em voga esse ano por conta do desmatamento, incêndio, etc. Tudo o que aconteceu, a gente sabe, 1/5 foi desmatado, né? Perdeu de área do Pantanal. Ele é uma área de transição. Então a FUVEST pode utilizar essa notícia como pano de fundo para cobrar uma questãozinha inerente a isso, tá? Aliás, galera, se liga também que a gente teve uma série... Eu vou falar, né, sobre as questões ambientais, não vou dar spoiler aqui, beleza? Próximo tema, os problemas ambientais. A FUVEST ama cobrar os problemas ambientais. E aí, ó, aquecimento global, a questão dos solos, geografia urbana. A FUVEST também cobra bastante enchente, ilha de calor, inversão térmica, tá? Quais são os destaques que eu recomendo aqui para vocês? As conferências do clima. Então, será que o aluno sabe diferenciar o que foi a Rio 92, a Rio +10, a Rio +20, o protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, que veio substituir o protocolo de Kyoto, que não deu certo? Os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, por que ele saiu? Quais são as consequências, tá bom? Então, tudo isso é importante. As enchentes, a FUVEST gosta de falar bastante, né? A FUVEST tem esse caráter também de tratar a geografia urbana com bastante precisão, tá? Questão de moradia, transporte, etc. E o desmatamento. O desmatamento, galera, fiquem espertos porque a gente teve uma série de incêndios esse ano. Incêndio que aconteceu na Califórnia, região de clima mediterrâneo, onde naturalmente acontece,
Na Austrália também aconteceu um incêndio de enormes proporções, que também naturalmente acontece. Na Sibéria, que é a parte asiática da Rússia, também teve um incêndio gigantesco. E tivemos aqui incêndios, queimadas, na região do Pantanal e na região da Amazônia. Será que o aluno sabe quais são as consequências? Aliás, galera, existem estudos que mostram que a redução da pluviosidade que a gente teve no Pantanal, grande parte foi culpa da Amazônia. Porque a Amazônia, ela fornece a umidade para a MEC, que é a massa equatorial continental, e a massa equatorial continental no período de verão se expande e leva toda aquela umidade para a região do Pantanal. Então, associar o que é um incêndio, o que é uma queimada, quais são queimadas naturais, quais não são, etc., pode ser um foco importante aí da sua provinha. Beleza? Globalização. Ó, a FUVEST puxa-saco aí de novo, tá? Análise de quem? Mas aí eu concordo que eu também sou um pouco puxa-saco, tá? Análise dele, nosso fofíssimo, nosso mestre, nosso ídolo, o Milton Santos, galera. Milton Santos. O Milton Santos, ele é com certeza o principal geógrafo da história do Brasil e ele é um cara formado pela USP, né? Ele lecionou na USP durante muito tempo e tal. Então, assim, é natural que se exija bastante coisas sobre o Milton Santos. Por sorte, porque o Milton Santos é muito complexo mesmo, tá? Um dia até recomendo, aliás, ó, se vocês não têm nada pra fazer, etc, e quer dar uma relaxada, tem um documentário que tá de graça no YouTube, que praticamente vai falar tudo sobre globalização que você precisa saber para sua prova. Chama-se Por uma Outra Globalização. Coloca lá, Por uma Outra Globalização, e assiste. Além de ser bem interessante, vai ser uma revisão ótima para a globalização para vocês. Beleza? O Milton Santos, de tudo que ele fala, o que mais aparece são redes geográficas. O que é rede geográfica, professor? Rede é conexão. Essa rede geográfica é a conexão que existe ou material, a rede geográfica pode ser material, quando conecta coisas concretas. Então, quando, por exemplo, conecta pessoas, conecta mercados. O que seria uma rede geográfica? Uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrovia, uma aerovia. Tudo isso são redes geográficas materiais e as redes geográficas imateriais, que conectam coisas não concretas. Então, circulação de capitais, ou então informações, uma internet, uma televisão, notícias que estão sendo veiculadas, tá? Então, assim, o poder que as redes geográficas tiveram para evoluir a globalização, para aumentar a troca de informações, pessoas tal no mundo, ela foi muito significativa. Só que o Milton Santos ele faz uma crítica a isso. Ele fala que eu falar isso para vocês, olha, a rede geográfica, globalização, sensacional, pô, que legal, bonitinho, é legal. Só que a globalização como fábula é isso. Porque a globalização como realidade, como perversidade, como ele diz, é uma globalização que só dá acesso a esses benefícios de melhores rodovias, hidrovias, informação, para quem tem capital para ter acesso a isso. Ou seja, a globalização como perversidade, ela aumenta a desigualdade social, porque você tem um nicho, um grupo de pessoas que vão ter acesso a essas melhorias, acesso à informação, comunicação, etc., enquanto grande parte vai ficar marginalizada, vai ficar à margem dessa globalização. Então a globalização pega a todos, mas não a todos os lugares. Tá? A frasezinha aí do Milton Santos. Beleza? Em época de pandemia, acho que é nítido, né, galera? A gente pode falar isso em relação à questão da vacinação, em questão da medicação, em questão da informação dos métodos de prevenção, né, à pandemia. Então acho que é um tema bem interessante aí para o seu vestibular, tá bom? E os agentes internos do relevo, mais geografia física aqui, né? Primeira fase, galera, geografia física é bem pesado, tá? E aí, o grande destaque são os agentes internos. Orogênese, processo de formação de dobramentos modernos. Epirogênese, movimento vertical da placa tectônica. Abalo sísmico, então um terremoto, um maremoto, um tsunami que pode acontecer em decorrência de um abalo sísmico no oceano. Todos esses são fatores importantes, tá? O vulcanismo também. E os destaques é a dinâmica de placas, então o tipo de movimentação de placas. A dica que eu dou para vocês, peguem as 3 placas que influenciam no Brasil, a placa de Nazca, que é a placa que fica à esquerda do território do Chile, a placa sul-americana, que é a placa em que o Brasil está, aliás, não temos abalos sísmicos de grande magnitude, a gente até tem bastante frequência, só que a gente nem sente, tá? Porque a placa está sempre vibrando. A gente não tem abalos sísmicos de grande magnitude, porque a gente está bem no centro da placa tectônica, e a placa africana. São as 3 placas que ficam em contato com o território brasileiro. E a movimentação entre elas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana é um movimento convergente, a placa africana e a placa sul-americana é um movimento divergente. E claro, a FUVEST, dica, tá?
Não sei porquê, os vestibulares gostam de encasquetar com algumas coisas, né? Eles amam citar a dorsal mesoatlântica, ou a cordilheira mesoatlântica, mesoceânica. O que seria isso? Bem entre a placa africana e a placa sul-americana, que é um movimento divergente, é um movimento de separação de placas, você vai ter uma área de vulcanismo. Aquele magma sai e ele se resfria. Quando ele se resfria, ele forma como se fosse uma espécie de cicatriz, uma espécie de cordãozinho, uma espécie de conjunto de montanhas, de cordilheiras lá no meio do oceano, que é a chamada cordilheira mesoatlântica, do meio do oceano, pelo movimento divergente de placas tectônicas que acontece na região. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tira um print aí da lousa, ó. Tá? Desejo para vocês uma excelente prova, muita calma, muita confiança, tá? Talvez descansar agora, não tem muita recomendação do que é melhor ou não. Tem aluno que prefere fazer aquela última revisãozinha, isso se te traz mais segurança, faça sem nenhum problema. Mas se não, galera, descanse, aproveite, tá? E tenta fazer o seu melhor. Você conseguindo fazer o seu melhor, não deixar as questões emocionais te atrapalhar, você vê que já vai te ajudar 100% aí na sua prova. Belezinha? Então tá, galera, ó, um bom final de semana pra vocês, uma boa prova, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.